como mudar os hábitos de sono, tanto de criar o hábito de dormir cedo, quanto de quebrar o hábito, destruir o hábito de o sono ruim, do sono de má qualidade. E aí eu vou passar várias partes que vai englobar as duas partes, primeiro uma, depois a outra. A primeira coisa a ser feita é definir o horário de dormir e acordar. Isso parece óbvio, mas muita gente não faz. E dormir e acordar, e eu falei dormir primeiro porque apesar de tu começar o cálculo pelo horário que tu vai acordar, é importante que tu defina o horário de dormir. A gente tem na cabeça que o horário de dormir é coisa de criança, mas isso é só crença, porque quando tu define um horário de acordar, beleza, eu vou acordar às 6 da manhã, mas tu não define o horário de dormir, e aí tu acaba aceitando um compromisso que é às 9 da noite, e aí tu fala, ah não, mas beleza, para mim dormir às 6 para mim acordar às 6 da manhã, eu vou ter que dormir no máximo ali 10 horas, e o compromisso é às 9, só que aí tu esquece, putz, o compromisso é às 9, mas é 40 minutos de distância, então tem que sair às 8h20. Aí para eu sair às 8h20, 8h20 eu tenho que estar arrumado e saindo. E aí eu vou me arrumar 7h30. E aí 7h30 ainda é muito cedo para tu comer, por exemplo, e aí tu vai acabar não comendo. Por quê? Porque tu ainda não está com fome suficiente para jantar. Digamos que tu tomou café às 5 da tarde, 5h30, deu só 2 horas, tu ainda não tem fome para jantar. Aí tu não vai jantar, tu vai se arrumar, vai sair, vai chegar lá no compromisso às 9 horas. Aí se o compromisso demorar 1 hora, ele acaba às 10. Aí tu volta para casa às 10, vai chegar às 11h40. E aí 11h40 tu tá com muita fome, porque tu geralmente come às 9. E aí 11h40 tu vai acabar comendo, e aí tu vai deitar meia-noite, só que tu vai deitar meia-noite de estômago cheio, só vai conseguir dormir meia-noite e meia. E aí tu vai ficar acordando de madrugada, vai perder pelo menos uma meia hora em qualidade de sono, e no cálculo bruto tu dormiu como se fosse da 1 da manhã às 6, e aí tu dormiu só 5 horas, e aí tu ficou totalmente prejudicado, e sem conseguir aproveitar o sono, porque tu vai ter um sono de má qualidade, porque tu comeu tarde, porque tu ficou acordado até fora do horário, então já desregula tudo, e tu vai ter um sono de pior qualidade por estar dormindo pouco também. Aí tu dormiu menos, tu acorda mais impulsivo, aí tu acorda mais impulsivo, com mais vontade de comer doce, mais reativo, com menos habilidade de identificar as emoções, menos habilidade de frear o comportamento, sai brigando com as pessoas e tudo dá errado. Porque tu não definiu o horário de dormir, só o de acordar. E se tu define o horário de dormir, basicamente você se obriga a estar pronto para dormir naquele horário. Então, se por exemplo, quero acordar às 6 e eu sei que eu funciono com 7 horas de sono, então eu tenho que ter 8 horas na cama. Tu sempre bota 1 hora a mais na cama do que o tempo de sono que tu precisa. Se tu precisa de 8 horas, tu vai botar 9 horas na cama. Se você é um adolescente que ainda tem fase de desenvolvimento, e tu precisa de, digamos, 10 ou 11 horas, tu vai ter que ficar 12 horas na cama, e de preferência sem celular, mas já eu chego nessa parte. Então, para tu, por exemplo, dormir por 8 horas, tu tem que estar 9 horas deitado na cama. Então, tu tem que ficar das 6 da manhã, tu vai puxar 9 horas para trás, vai ser 9 da noite. Para tu deitar 9 da noite, pelo menos às 8 tu tem que começar a se arrumar para poder deitar. Para parar tudo, parar o que estiver fazendo, concluir as tarefas, resolver uma mínima pendência que tenha, poder relaxar, entrar em estado de dormir, beleza. Para isso tu tem que comer já umas 7h30 no máximo, pelo menos. E aí tu vai comer às 7h30, 7 horas tu está preparando a refeição. Se 7 horas tu está preparando a refeição, às 6 horas tu já parou de trabalhar, com certeza. Já parou de estudar, com certeza. Já terminou todos os teus compromissos, com certeza. Se tu tem um compromisso às 6 horas, tu não vai conseguir dormir o suficiente para ter 8 horas de sono e acordar às 6 horas da manhã. Entende? Às 18 horas, tu não pode ter um compromisso. Ele tem que acabar no máximo às 18. Para tu voltar para casa, se arrumar, blá, 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 blá. Então, tu precisa ter um horário para dormir e alinhar o horário de dormir no restante inteiro da rotina. Tu precisa alinhar 1 hora de dormir, porque sem 1 hora de dormir, tu não vai conseguir acordar cedo com qualidade.
e tu não acorda cedo com qualidade, na primeira oportunidade que tu tiver de não ter nenhum compromisso cedo, tu vai falar, ai, mas eu dormi pouco, eu mereço ficar acordado, eu mereço ficar dormindo até um pouco mais tarde. E aí já desregulou e já desanda tudo. Então a primeira coisa é definir um horário de dormir que seja 8 ou 9 horas antes do horário de acordar. 8 ou 9 horas antes. Então, se tu quer acordar às 6 da manhã, tu vai ter que deitar às 9. Se tu quiser acordar às 4 da manhã para ter uma rotina bem puxada, tu vai ter que ir deitar às 7. Talvez aí tu possa ir deitar às 8 e ter uma hora menos de sono, porque pegando o sono bem no período noturno, tu vai ter um sono mais reparador, até porque tu também não vai ter muito prejuízo cedo de manhã, tu vai ter tempo para acordar e para ligar. Mas basicamente, se tu acorda às 4 da manhã, o que a maioria do mundo está fazendo das 9 da manhã até as 5 da tarde, tu vai fazer das 4 ao meio-dia. E aquilo que o mundo faz das 6 da tarde às 10 da noite, tu vai fazer do meio-dia às 6 da tarde. Então, o teu dia inteiro, ele vai ser até o meio-dia. E a tua noite vai ser do meio-dia para 5 ou 6 da tarde. Porque aí, 6 da tarde já acabou teus compromissos, 7 horas tu já está começando a se arrumar para deitar às 8. Então, o mundo recém chegou em casa, dos compromissos das 6, e tu já está dormindo. Mas também, o mundo está começando a acordar e tu já está 4, 5 horas trabalhando na frente. Então, tu precisa alinhar os teus horários de dormir e de acordar. É a primeira coisa para poder mudar o hábito de sono. É definir um horário de dormir, um horário de acordar, e aí tu vai ter que organizar o resto da tua rotina em volta disso. Então, se tu sabe que tu tem um compromisso às 9 da noite, não é realista que você acorde às 5 ou 6 da manhã. Não é. Não é realista. Isso não vai acontecer. Se você fizer isso, você vai ter um grande prejuízo. Então, se tu tem um compromisso às 9 da noite, saiba que é importante que tu já coma antes, para tu não chegar e querer comer e dormir com o estômago pesado. E é importante que tu chega e já durma direto, para tu poder ter chance de acordar às 7 da manhã. E eu falo de acordar bem. Não adianta acordar dormindo 4, 5 horas e falar que tá bem. Não, é 7 ou 8 horas de sono. E se tu tem alguma carga de esforço físico muito pesada, como por exemplo um trabalho muito braçal ou 2 para 3 treinos no dia, o que eu quero dizer com 2 para 3? De 2 horas para 3 horas de exercício ou mais no dia. Aí pode ser, além disso também se você estiver doente, porque doente a gente precisa se recuperar mais, aí pode ser válido você ter 9 horas de sono, e aí é importante você ficar 10 horas na cama. E claro, a mesma coisa serve para adolescentes que ainda estão em fase de desenvolvimento, mas o adolescente já costuma dormir um pouco mais tarde. Então, o adolescente pode dormir, por exemplo, das 10 da noite para as 8 da manhã ou da meia-noite para as 10 da manhã. É válido, por causa da adolescência. Tem um livro sobre sono que está aqui, Porque Nós Dormimos, do Matt Walker. Ele explica basicamente quanto de sono a gente tem que ter, o que acontece quando dorme, quando não dorme, em qual idade, blá blá blá, esse tipo de coisa. Próximo passo para poder mudar o hábito de sono é iniciar a rotina de sono com a regra de após X eu vou Y. Então, por exemplo, de preferência que você monte todo um cronograma do tipo após terminar compromisso X, que pode ser trabalho, pode ser estudo, pode ser outra coisa. Após terminar compromisso X, vou para casa. Após chegar em casa, vou tomar banho. Após tomar banho, vou comer. Após comer, vou desligar os eletrônicos. Após desligar os eletrônicos, vou pegar um livro e um chá de camomila e maracujá. E aí, após pegar o livro e o chá de camomila e maracujá, vou me deitar lendo o livro e tomando chá.
ou vou sentar na cadeira para tomar o livro e ler o chá. Para tomar o chá e ler o livro. E com isso eu vou relaxar e após relaxar eu vou dormir. Mas você pode simplesmente botar só o primeiro, ou seja, o último no caso. Vou ler o livro. Após ler o livro, vou dormir. Vou jantar. Após jantar, vou dormir. Então você bota após isso, vou aquilo, para definir quando que tu vai iniciar a tua rotina de sono. Porque o momento de deitar e dormir, se tu bota ali, vou dormir às 10, beleza, meu horário de dormir. Aí tu bota assim, meu horário de dormir às 10. Aí tu olha aqui, 10 horas, meu Deus, preciso dormir. Aí tu ainda tá trabalhando, tu ainda tá estudando, tu ainda tá fazendo outra coisa. E tu fala, vou parar tudo e vou arrumar as coisas aqui para ir deitar. Até tu arrumar e deitar, já é 10h30. Aí tu deita e tenta relaxar para dormir. Aí tu não consegue pregar o olho e fica 40 minutos rolando na cama. Então o que tu vai fazer? Tu vai, antes de dormir, fazer algo que te relaxa, que te acalma. Então é importante que antes de tu dormir, tu tenha vou fazer isso antes de dormir e após isso eu vou dormir. E aí uma tarefa relaxante pode ser tomar um chá, pode ser ler um livro, pode ser meditar, pode ser orar, pode ser fazer um yoga, pode ser se alongar, pode ser tomar um banho quente, pode ser várias coisas que tu faça para te relaxar. Mas não vai ser um treino pesado, não vai ser escutar uma música legal, não vai ser ver uma série, um filme, não vai ser trabalhar, não vai ser estudar algo difícil, não vai ser, sei lá, um treino complexo e que exige muito esforço físico, vai ser algo relaxante. Então, define algo relaxante para antes de dormir, e aí tu vai fazer, vou fazer isso, e após isso vou dormir. Beleza? Próxima coisa. Quarto escuro, silencioso, frio e sem telas. Aqui tu vai moldar o teu ambiente para facilitar que tu consiga pegar no sono mais rápido. Então, quarto escuro, sem luz. Quarto frio, porque a temperatura mais baixa te ajuda a conseguir adormecer melhor do que a temperatura muito quente. Claro que extremos são ruins, mas, por exemplo, 0 graus é difícil de dormir? Sim. Mas 30 graus, 40 graus também. O ideal é algo mais ou menos em 20 graus. Por aí. Aí tu vai facilitar a pegar no sono. Além disso, silencioso. Se tiver barulho, gente se mexendo, gente fazendo coisa, gente ativa ainda no horário que tu está indo dormir no quarto, isso te atrapalha. Então tenha o quarto escuro, silencioso, frio e sem telas. De preferência, claro que nem todo mundo pode fazer isso, porque às vezes teu computador fica no quarto, teu notebook fica no quarto. Se bem que o notebook tu pode mudar e botar para sala, mas um computador que fica no quarto, uma TV que fica no quarto. De preferência, não tenha a TV no quarto, tenha a TV em um lugar específico de ver TV. Como, por exemplo, uma sala ou um outro lugar só para ver TV, que seria algum tipo de sala. Mas não mantenha eletrônicos tipo o teu celular ou um relógio no quarto. Não mantenha. Tire o celular do quarto e leve para algum outro cômodo. Deixe o celular em outro cômodo. Isso é muito importante, porque a luz azul dos eletrônicos vai atrapalhar o sono. A luz azul nos receptores do olho vai bloquear a melatonina, que gera pressão de sono, e aí tu perde o sono, diminui a qualidade do teu sono, inclusive. Não só dificulta tu pegar um sono mais rápido, como diminui a qualidade dele. E isso é um problema. Próxima coisa, rotina relaxante antes de dormir, eu já falei. Leia o livro Por que Nós Dormimos. Se tu quer mudar o hábito de sono, o livro Por que Nós Dormimos, que é esse daqui. Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker. Esse livro vai explicar o suficiente sobre sono para tu entender a importância dele e querer mudá-lo. Então, ler esse livro vai te ajudar muito a mudar os teus hábitos de sono para hábitos de sono melhores. Próxima coisa, converse com pessoas que valorizam o sono.
Se tu só conversa, interage, segue, assiste, pessoas que ficam falando, ai, porque dormir é coisa de fresco, tu tem que não dormir para trabalhar, trabalha enquanto eles dormem, tem que dormir só 4 horas por noite, aí tu trabalha o dobro, ou vira a noite trabalhando, vira a noite estudando, não precisa dormir, tu nunca vai ter sucesso se tu dormir. Besteira, burrice. Tu não funciona direito se tu não dorme. Não durma para trabalhar. Beleza. Eu tenho asma, moro no Rio Grande do Sul e é inverno. Quando você não dorme, o seu sistema imunológico abaixa muito. Se você tem 1 hora a menos de sono, o seu sistema imunológico já baixa. Se eu não dormir bem durante o inverno, eu vou ficar doente entre 3 e 7 vezes no inverno. Tu entende o que é ficar no período de 3 meses, em 12, 13 semanas? Se eu não dormir bem, é possível que 5 delas eu passe doente sem conseguir trabalhar porque eu tô doente? Então, não é nada inteligente você cagar com a sua saúde e com todo o teu potencial de foco, produtividade, concentração, autocontrole, que vai exigir autocontrole para tu poder exercer disciplina nos teus hábitos. Então, sem o sono tu não vai ter nada, nada, nada. Sem o sono suficiente, tu vai sentir fome de doce e aí tu vai piorar a tua alimentação e aí tua alimentação vai te dar vários picos de glicose e aí tu vai ficar letárgico o dia inteiro, tu não vai conseguir produzir nada. Então o cara que está ali dormindo 3, 4 horas achando que ele é o maioral por trabalhar 12, 15 horas, na verdade ele precisa trabalhar tanto porque ele demora 3, 4 horas para render 1 hora de trabalho de uma pessoa normal. Então se tu dorme bem, tu vai produzir em menos da metade do tempo mais trabalho do que o cara que está 15, 16 horas trabalhando. Próxima coisa, água perto, que tu vai sentir sede, tu precisa se hidratar, então mantenha uma água perto da cama. Cama arrumada, de preferência a cama arrumada para tu poder dormir. Então acorde e já arruma a cama porque isso vai facilitar tu dormir depois. Livro perto da cama, se tu for ler o livro. Um despertador perto, e aí pode ser o quê? Literalmente vai numa loja de R$1,99 ou compra no Mercado Livre, na Amazon, no Shopee, tanto faz. Um despertador analógico, aquelas bolinhas, tem uns quadrados, uns retângulos, uns triângulos. Não importa o formato, compre um despertador para tu não usar o celular. Ou tu pode usar o despertador do celular e aí você mantém o celular em outro cômodo. E aí tu vai ter que não só acordar, mas tu vai ter que levantar da cama e trocar de cômodo só para desligar o alarme. E aí para tu fazer isso, tu já ficou um pouco mais ativo, já fica mais fácil de despertar do que simplesmente esticar o celular, esticar o braço, pegar o celular, clicar ali e desligar o alarme. E aí tu volta a dormir porque tu ainda tá na cama, tu nem se mexeu, tu só girou o braço. Ou pior, tu acorda, pega o celular e já começa ali a ficar consumindo dopamina barata e mexer em rede social. E aí já cagou o resto do teu dia inteiro. Próxima coisa é ter uma rotina de sono. Então, como eu citei anteriormente, de botar após isso, vou aquilo, após isso, vou aquilo, é ter não só uma coisa relaxante, mas uma rotina inteira relaxante e propícia para o sono antes de dormir. Então, por exemplo, bateu a hora de me arrumar para dormir. Digamos que eu escolhi dormir às 22 horas, aí eu já boto um alarme para 21 horas começar minha rotina de sono. Aí 21 horas eu vou fazer o quê? Eu vou começar a desligar os eletrônicos, vou pegar o livro, vou fazer o chá, vou tomar o banho quente, vou arrumar a cama, vou botar água do lado da cama, vou, sei lá, botar um pijama. Então tu vai fazer uma sequência de coisas que vai te ajudar a dormir. Aí eu vou fechar a janela do quarto para escurecer ele, vou desligar tudo que esteja fazendo barulho, vou gelar o quarto se eu tiver essa possibilidade, seja com ventilador, com ar-condicionado, com termostato, tanto faz. Vou programar o despertador e vou botar o celular em outro cômodo. Então aí tu pode já botar o celular para carregar em outro cômodo em modo avião. E aí tu não vai ter notificação te acordando de madrugada. O alarme vai tocar, tu vai ter que levantar para pegar e tu vai pegar o celular já com carga, não precisa nem carregar. Então tu pode montar toda uma rotina de sono, de coisas a se fazer antes de dormir, e aí você inicia naquele horário a sua rotina de sono.
Próxima coisa. Essa aqui é uma ideia, eu não faço, mas pode ser uma ideia útil para ti se tu estiver realmente focando só no problema do sono, só no problema de mudar o hábito de dormir bem e de acordar cedo, que é ter um habit tracker de um mural de número de horas de sono. Então, por exemplo, você pode fazer, como eu já citei aqui do lado, dá para ver no cantinho, tem um muralzinho que eu boto umas folhas, e aí tu pode fazer o quê? Pega uma folha, pega ali a régua, o lápis, a caneta e desenha o calendário do mês. E você vai botar os dias. Aí tu pode fazer, sabe o quê? Ao invés de botar o número do dia, tu pode dividir assim: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, em cima. Aí tu não bota o número de dias. Aí digamos que hoje tu tá vendo esse vídeo, já é dia 10. E tu fez o calendário do mês, aí tu vai riscar todos os quadrados, tipo, tu vai fazer um X ou um risco em todos os quadrados anteriores, para tu não se confundir, não marcá-los. E aí no quadrado de hoje, digamos que tu tá vendo isso aqui numa quarta-feira, no dia 10. Aí hoje é quarta-feira, dia 10. Esse quadrado tu deixa em branco. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai dormir, normal. Aí tu vai ver a hora que tu dorme e ver a hora que tu acorda. E aí, no outro dia, dia 11, digamos que você dormiu por 7 horas. Aí tu vai lá no quadradinho do dia 10, que está escrito, tá na linha da quarta-feira, e você vai escrever 7. Aí hoje é quinta, dia 11. Aí digamos que amanhã, na sexta, dia 12, tu vai olhar que horas que tu dormiu na quinta, que horas que tu acordou na sexta. Aí digamos que tu teve compromisso, tu não conseguiu dormir tanto. Aí tu vai botar ali 4 horas. E aí tu vai fazendo um habit tracker desse jeito, para ir acompanhando quantas horas tu tá dormindo por noite e que horas tu tá acordando. Tu pode primeiro botar a meta de acordar no mesmo horário e depois ir aumentando a meta de dormir mais horas, até bater ali 7, 8 ou 9 horas, depende do teu biotipo, metabolismo e idade e das tuas atividades. E aí você vai buscando atingir essa meta e tentar falhar o mínimo de dias possíveis, para ir aumentando a quantidade de horas que tu dorme por noite, porque isso vai te trazer muitos benefícios. De novo, algo que eu acho muito importante para mudar esse hábito de sono é ler o livro Por que Nós Dormimos. Esse livro aqui vai te ajudar muito a mudar isso. Próxima coisa, horário limite para cafeína. O horário limite para cafeína ele deve ser 8 horas antes do teu horário de deitar. Então, por exemplo, digamos que você identificou que você fica bem com 7 horas de sono. Aí você quer acordar às 6 horas da manhã. Para você ter 7 horas de sono, você vai deitar 8 horas antes. Então você vai deitar às 10 da noite. E 10 da noite, 8 horas antes, vai ser 2 horas da tarde. Então você pode tomar cafeína, tomar café, tomar chá preto, chá verde, chimarrão, comer chocolate, tomar energético, todas essas coisas que têm cafeína até no máximo às 14 horas em ponto, por causa da meia-vida da cafeína. A cafeína, ela bloqueia os receptores de adenosina, que são um resíduo tóxico que teu cérebro libera após usar energia, que não é para ficar correndo na tua corrente sanguínea, no teu cérebro, e por isso ele se conecta no receptor para informar o cansaço, e quando tem receptores com adenosina o suficiente, você sente sono e vontade de dormir. Aí durante o sono, teu cérebro ele passa um líquido que tira a adenosina e joga fora durante a noite. Então, a cafeína ela bloqueia os receptores de adenosina e ao invés da adenosina conectar no receptor e tu sentir sono, que é o teu cérebro sinalizando que tem muita adenosina e é hora de dormir para ele poder lavar e tirar aquela adenosina antes que ela comece a te intoxicar. Basicamente, a adenosina fica ali circulando na corrente sanguínea do teu cérebro, ao invés de se conectar no receptor. Por quê? Porque a cafeína bloqueou o receptor. Então, tu tomou café às 2 da tarde, às 8 da noite mais ou menos, a cafeína já parou de fazer efeito, já terminou de se desmanchar,
vai liberar o receptor e aí a adenosina que está ali circulando na tua corrente sanguínea vai poder se conectar no receptor e aí toda a adenosina vai parar de circular no teu cérebro, vai se conectar e ela vai causar uma enorme pressão de sono pro teu cérebro avisando, passou o efeito do café, bateu o cansaço, hora de dormir, para lavar essa adenosina fora. Então tem um horário limite para cafeína, entendeu? Além disso, alarme para dormir, se tu tem dificuldade, e vai ter no começo, de definir o horário de dormir, não ponha só um alarme para o horário de acordar, mas para o horário de dormir. Se 10 horas é o teu horário de dormir, bota um alarme para as 10. Ou melhor, bota um alarme para as 9 horas para tu poder fazer a tua rotina de sono para poder deitar às 10. Ou 9h30, 9h45, tanto faz. Vê quantas coisas tu vai fazer na tua rotina de sono, quanto tempo tu demora e bota um alarme o tempo adequado antes. E qual que é o problema de tu deitar 1 hora antes do horário que tu precisa? Se eu preciso de só 7 horas, Rogério, de sono, e eu vou deitar às 10, e aí eu vou acordar às 6, eu vou acabar tendo 8 horas de sono. Primeiro, não, porque tu não vai deitar e dormir instantâneo. Segundo, que tu vai ter alguns despertares durante a madrugada, então não vai fechar 8 horas certinho de sono. Mas, em última instância, se tu acabar dormindo mais, não tem problema nenhum. O pior que pode acontecer é tu dormir um pouco mais e acordar mais descansado e mais bem disposto, ou tu acordar mais cedo do que tu queria, o que também é útil. Então, da mesma forma, segue essa regra de ver quantas horas tu precisa dormir e botar 1 hora a mais para tu deitar 1 hora antes do horário que tu precisa, de quantidade de sono, considerando o horário que tu vai acordar. Próxima coisa. Isso aqui é um detalhe que vai fazer uma boa diferença para tu conseguir manter esse hábito depois de alterá-lo, que é o quê? Se você tem compromissos a partir de um horário, bote o horário que você quer acordar em um momento de 1 ou 2 horas antes do horário que tu precisa começar a se arrumar para os compromissos. Então, digamos que eu preciso estar em tal lugar às 8. Então, basicamente, às 7 eu me arrumo e saio. De preferência, tente acordar às 6 ou às 5. E aí você vai fazer uma rotina matinal, ou seja, das 5 às 7 ou das 6 às 7, você vai ter 1 ou 2 horas para fazer uma rotina matinal extremamente gostosa e agradável. Escolhe o que tu mais gosta de fazer. Rogério, eu gosto muito de treinar. Treina. Rogério, eu gosto muito de ler. Lê. Rogério, o que eu gosto é de comer. Então faz uma comida maravilhosa, aproveita ela, saboreia ela, lê teu livro favorito, vê um episódio da série que tu gosta, faz alguma coisa que tu goste muito de fazer nessa rotina matinal. Por quê? Porque isso vai te dar prazer de acordar cedo e também vai ser uma punição por acordar tarde. Então, por exemplo, tenho minha rotina das 6 horas às 7 horas, porque às 7 eu tenho que parar minha rotina para me arrumar e poder sair para o meu compromisso das 8. Aí eu não consegui acordar cedo porque eu fui dormir tarde. E aí eu acabei acordando 6h45, 6h50 ou às 7 horas em ponto e eu tive que sair correndo. Tu perdeu aquela tua rotina matinal. Tu não teve aquele momento de prazer e aí tu vai sofrer por não ter tido aquilo e tu vai querer ter esse momento de novo nos próximos dias. Isso vai te motivar a querer acordar cedo e a querer dormir bem para poder acordar cedo bem disposto para poder curtir esse momento. Próxima coisa, falta só 2. Reduza 15 minutos a cada 3 dias. Então, por exemplo, digamos que hoje tu quer acordar às 5 horas da manhã, mas tu dorme e tu acorda, mas tu acorda às 9. Tu consegue mudar o teu horário de acordar às 9 para acordar às 5 amanhã? Tu vai sofrer muito se tu fizer isso. Então vai aos poucos. Eu, pro Ramadã, eu fiquei 1 mês reduzindo meus horários desse jeito. Basicamente, eu tinha que acordar às 4 da manhã e eu estava acordando às 7. O que eu fiz? No outro dia eu acordei 6h45. Aí por 3 dias eu acordei 6h45. Aí no quarto dia eu acordei 6h30.
Aí por 3 dias eu acordei 6h30. Aí no quarto dia eu acordei 6h15. Aí por 3 dias eu acordei 6h15. No quarto dia eu acordei às 6. Depois 5h45, depois 5h30, 5h15, 5 horas, 4h45, 4h30, 4h15, 4. Eu fui reduzindo 15 minutos do meu horário de acordar a cada 3 dias. Por quê? Porque o teu relógio biológico já vai estar tentando puxar para tarde, para mais tarde o teu horário de dormir e de acordar. Sempre. Isso é natural. Então acordar no mesmo horário todo dia já exige esforço. Quando tu puxa o horário um pouquinho para trás, o teu relógio biológico ele tem que fazer um grande esforço para puxar. Se tu puxar muito para trás, tu vai acabar errando o horário de dormir ou não conseguindo pegar no sono, e aí tu vai acabar acordando cedo demais e com sono, cansado, dormiu pouco ou muito sonolento, então vai reduzindo aos poucos. 15 minutos a cada 3 dias, então reduziu hoje 15 minutos. Rogério, eu tô acordando 9 horas, então amanhã tu vai acordar 8h45, depois de amanhã 8h45, e depois de amanhã vai acordar 8h45, e só daqui 4 dias tu vai acordar 8h30. E tu vai acordar 8h30, 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 8h15, 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 8, 8, 8, 7h45, 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 7h30. Assim vai indo. Reduz 15 minutos a cada 3 dias. Senão, tu não vai conseguir consolidar o hábito. Não adianta querer pegar extremo agora e não manter constância. Ai, Rogério, mas eu vou conseguir acordar às 4 da manhã, mesmo que hoje eu acorde às 9, porque eu sou machão. Beleza, mas daqui uma semana tu vai perder o horário de novo. Ou daqui um mês, se tu for muito bom. Então, não faz isso. Vai reduzindo 15 minutos por vez. Porque o que importa não é se daqui uma semana tu vai estar acordando às 4. O que importa é se daqui um ano tu vai ter dormido mais de 300 dias nos horários certos e acordado nos horários certos. É isso que importa. E agora a última coisa é se comprometer com alguém por 30 dias. Então, por exemplo, se tu quer acordar às 5 da manhã e você seguiu os passos para poder acordar às 5 da manhã, você pode se comprometer com alguém da seguinte forma. Olha só, irmão, irmã, namorado, namorada, mãe, pai, amigo, amiga. Eu estou num desafio agora de acordar nesse horário aqui todos os dias. Então, eu vou acordar às 5 horas. E eu quero fazer um combinado contigo. 5 horas eu vou te mandar um bom dia, uma mensagem de bom dia. Se eu demorar mais do que 5 minutos, ou seja, eu tenho até às 5h05 para te mandar essa mensagem. Se eu mandar das 5h06 em diante, significa que eu falhei, acordei tarde e sou um preguiçoso. Vou fazer alguma coisa que me traga prejuízo. E aí tu pode combinar com essa pessoa. Então, digamos, eu vou lavar toda a louça de todo mundo se eu não acordar no horário. Eu vou ter que te fazer um Pix de R$ 50 ou mais se eu não acordar no horário um dia. Ou se eu falhar, tu pode fazer mais grave ainda. Vou fazer 30 dias e se eu falhar um desses 30 dias eu vou te dar R$ 1.000. Pode ser? Ou vou te dar um presente, ou vou te dar um chocolate toda vez que eu acordar tarde. E tu pode combinar com a pessoa qualquer coisa que te traga algum prejuízo por acordar fora do horário, entende? E aí, se tu não tem ninguém que vá se comprometer contigo para te ajudar nisso, tu pode entrar na minha comunidade, se chama Os Verdadeiros, que é uma comunidade de homens jovens que estão se desenvolvendo e melhorando em tudo na vida, e o sono é uma dessas coisas. E aí tu pode entrar nessa comunidade e fazer esse combinado com alguém dali, e a pessoa fazer contigo também, para vocês se ajudarem e se incentivarem a mudar esse hábito do sono. Basicamente é isso.